Provérbios, capítulo de número 1. Gostaria que alguém desligasse aquele ventilador ali para mim, fazendo uma coisa. Provérbios, capítulo de número 1. Obrigado. Versículo de número 20. Todos acharam, hein? Eu vou ler, os irmãos acompanham suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas esquinas movimentadas, ela brada. Nas entradas das portas e nas cidades, profere a sua palavra. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem deste atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também da minha parte eu me rirei da vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Os irmãos podem sentar. Amados, essa palavra ela vem falando sobre a sabedoria de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você é: o que seria a sabedoria de Deus? Como você iria entender aí sobre a sabedoria? Salomão, aqui no livro de Provérbios, ele vem aí descrevendo várias frases curtas, com o propósito de facilitar o entendimento das pessoas e motivar as pessoas a buscar a Deus. E aqui ele vem destacando sobre a sabedoria de Deus, que a sabedoria clama nas ruas, nas portas das cidades, nas avenidas movimentadas. O que seria esta sabedoria de Deus? Em primeiro lugar, é importante nós entendermos aqui, amados, que há um perigo muito grande quando a pessoa começa a dar atenção para as tentações de Satanás. Quando o ser humano começa a dar atenção para as estratégias do diabo, ele corre um sério perigo na vida dele. E há também um perigo muito grande na vida do ser humano quando ele despreza a sabedoria de Deus, os conselhos de Deus. A própria palavra de Deus vem falando aqui que o Senhor ele tem repreendido, ele tem estendido a mão, mas as pessoas têm rejeitado o conhecimento, têm rejeitado a sabedoria. E a imagem da sabedoria gritando na rua, como Salomão vem dizendo aqui, no verso 20: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere a sua palavra. Isso nos dá uma ideia de que quando se fala dessa sabedoria de Deus clamando
né, gritando nas ruas, nos dá uma ideia de que é algo vivo, é algo que está vivo e é algo para nós, né, para o ser humano. Agora, como a sabedoria vai clamar? Como a sabedoria chama as pessoas, como vem dizendo aqui na palavra, amados? Em primeiro lugar, nós percebemos que é em público. E por que é em público que a sabedoria clama? Observe que está falando aí de ruas, está falando de praças, está falando de entradas de cidade. E por que a sabedoria clama em público? É para que quem tenha ouvidos para ouvir, ouça. E o interessante também é que a palavra vem descrevendo aqui que a sabedoria de Deus, ela nos chama de uma maneira comovente. O que seria essa maneira comovente? Ela chama de novo, chama outra vez, com o desejo de ser atendida. Observe que aqui vem falando assim, que ela clama lá fora, ela levanta a sua voz pelas ruas, nas esquinas movimentadas ela grita, ela brada, nas entradas das portas e nas cidades ela profere a palavra. Então veja que a sabedoria de Deus, ela clama com o desejo de ser atendido. É igual aquela pessoa, vamos supor você chega na casa de alguém, e aí você aperta lá o interfone, ninguém atendeu ali o interfone pela primeira vez, você vai embora? Você chega na casa de alguém, bate palma ali na porta, ou bate na porta da casa da pessoa, ninguém atendeu, você vira as costas e vai embora? Não. O que você faz? Tenta de novo, né? E por que você tenta de novo? Por que você, quando não é atendido na primeira vez, você tenta tocar a campainha de novo, você bate na porta novamente, você bate palma? Por que você faz isso? Porque você tem um desejo de quê? De ser atendido, né? E a sabedoria de Deus, amados, faz a mesma coisa na nossa vida. Por isso que Salomão vem dizendo aqui que ela clama lá fora, ela grita na rua, ela grita nas avenidas movimentadas, porque a sabedoria de Deus tem o desejo de ser atendida pelas pessoas. E a sabedoria de Deus é algo que está vivo, né? E além de estar vivo, amados, nós podemos ver que a sabedoria de Deus representa a mente dele. Se você olhar para o ministério de Jesus, quando você começa a estudar ali o ministério de Jesus, você vai ver que tudo aquilo que Jesus fez foi em nome de Deus, foi na vontade de Deus, porque ali era a sabedoria de Deus em forma humana, clamando pelas ruas, pelas avenidas, anunciando a palavra, né? E para entendermos aqui como nós podemos ser sábios no nosso dia a dia, é necessário nós darmos atenção para aquilo que a sabedoria de Deus nos revela, ou você parar para ouvir aquilo que a sabedoria de Deus fala ao teu coração. Observe que Tiago, lá no capítulo de número 1, versículo 5, ele fala assim, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Hoje as pessoas precisam entender a sabedoria de Deus. E nós, como cristão, você que está ouvindo aqui essa palavra, você precisa
analisar a sua vida, você precisa certificar na sua vida se você realmente está aceitando a sabedoria de Deus ou se você está rejeitando a sabedoria de Deus. Mas pastor, eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando sobre sabedoria. Vou explicar para vocês, espera aí. Tá? Ó, aqui no versículo 22, a palavra do Senhor diz assim, ó: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Amados, nós temos o costume de pensar o seguinte: quando a palavra de Deus fala sobre nécio, tolo, escarnecedores, a primeira imagem que vem na nossa mente é uma pessoa com um problema mental, né? Quando fala aí de nécio, débil, tolo, é uma pessoa com um problema mental. Não. Quando a palavra de Deus fala sobre nécio, tolo, escarnecedores, que mais aqui? Insensatos, está se referindo, amados, àquela pessoa que tem deficiência no caráter dela. Não é problema mental, é deficiência no caráter. Porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem discernir o que é certo e o que é errado. E quando a pessoa não sabe discernir isso daí, é uma deficiência de caráter que ela tem, ou seja, ela está sendo insensata. Né? Tem pessoas que não sabem discernir o bem do mal. E a pessoa acaba fazendo o mal ao invés de fazer o bem. Ela acaba fazendo a coisa errada ao invés de fazer a coisa certa. Então são essas pessoas aí que a Bíblia vem colocando como nécios, como tolos. Lembra das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25? Onde Jesus fala que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. As nécias, elas sabiam que elas tinham que levar um azeite com sobra, mas não levaram. Né? As prudentes foram preparadas. Então a pessoa hoje, ela não tem o discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. E a sabedoria de Deus revela isso ao teu coração. E por meio por intermédio de quem Deus chama o ser humano? Por intermédio de quem Deus está chamando o ser humano? Por intermédio da sua sabedoria. Você foi alcançado pela sabedoria de Deus. Você está aqui hoje porque você foi alcançado por essa sabedoria. Olha só, qual é então a sabedoria de Deus? Qual é essa sabedoria? A palavra do Senhor fala lá em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 10. Paulo ele vem dizendo assim que para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Então, quando se fala aqui de sabedoria multiforme de Deus, está se referindo à igreja. Nós vemos 2 tipos de sabedoria de Deus. Tem a sabedoria eterna, né, que é um Deus que sabe todas as coisas,
e tem a sabedoria, ou seja, a multiforme sabedoria de Deus, que é aquela sabedoria que está fora de Deus, que é a igreja, somos nós. Quem você acha que grita pelas praças? Quem você acha que grita pelas ruas? Quem você acha que chama pelas portas da cidade, irmãos? Qual sabedoria é essa? É você e eu. Nós somos a multiforme sabedoria de Deus, que clama nas ruas afora. É quando você chega diante de um amigo seu, e você convida ele para vir para o culto, você está sendo ali a sabedoria multiforme de Deus, convidando, clamando aquela pessoa para vir para a presença do Senhor. Não tem outro sentido para isso daí. A igreja é a sabedoria que clama lá fora, e ela fala com os filhos dos homens por intermédio de todos os tipos de necessidades do ser humano. Irmãos, onde você aprende sobre Deus? Onde você aprende sobre Deus, irmãos? Na igreja, no culto. Aonde Deus muda a tua vida? Na igreja, no culto. Onde você passa a ter sentido na tua vida é quando você começa a frequentar os cultos e entender a sabedoria de Deus. Aí a tua vida passa a ter sentido, as coisas passam a ter forma na tua vida. Então a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, e Deus deseja ser ouvido com atenção. E aquele que é sábio ouve a sua voz atentamente. A pessoa sábia ouve a voz de Deus atentamente. Infelizmente, são poucos os que atentam para essa verdade. E aqui, Salomão ele continua descrevendo e explicando o que acontece com aquela pessoa que rejeita a sabedoria de Deus. Deixa eu ver se você aprendeu. Qual é a multiforme sabedoria de Deus? Isso não aprendeu. Qual é a multiforme sabedoria de Deus? Somos nós, a igreja. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. E quando a pessoa rejeita esta sabedoria, quando a pessoa rejeita vir para a igreja, vir para o culto, fazer parte da igreja, irmãos, ela vai ter sério problema na vida dela. Olha o que Salomão vem descrevendo aqui nessas palavras, ó. Olha o que acontece com aquela pessoa que rejeita o culto, rejeita fazer parte da igreja. Olha só: atentai para a minha repreensão. E aqui a palavra do Senhor diz assim, ó, verso 23: pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Onde Deus derrama o Espírito dele? Onde Deus derrama o Espírito dele? É nas ruas, lá na praça? Não. É nas portas da cidade? Não. É sobre a igreja. Deus derrama o Espírito dele sobre a igreja. E onde as pessoas ouvem a palavra de Deus, irmãos? É na igreja. Agora, quando a pessoa rejeita essa palavra, olha só o verso 24: entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes
rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Olha o 27. Vindo o vosso temor com assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Quando a pessoa despreza o fato de estar na igreja, quando ela despreza o fato de fazer parte da igreja, virá sobre ela aperto, tormento, angústia. E o que é pior, verso 28 diz assim, então essas pessoas clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Quando a pessoa despreza as coisas de Deus, ela está literalmente isolada. Não tem uma ajuda. E hoje quantas pessoas têm desprezado esse momento, não têm levado a sério. Olha, Deus está dizendo aqui por meio da sua palavra que Ele tem estendido a mão, e a pessoa tem rejeitado, tem recusado isso. Irmãos, quando Deus estende a mão dele, não é com o propósito de fazer vingança, não, irmãos. Quando Deus estende a mão dele é para abençoar. E as pessoas estão rejeitando as bênçãos de Deus. Deus, Ele está mais do que disposto em derramar seu Espírito e seu coração sobre nós e nos dar a conhecer, irmãos, os pensamentos deles. Deus quer que você conheça os pensamentos dele. E onde você vai conhecer isso? Na igreja, no culto. Deus usa o profeta Isaías para dizer para o povo assim, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Aí depois nós vemos Deus usando ali a boca do profeta Jeremias para dizer para o povo o seguinte: eu é que sei que pensamento tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, qual é o fim que você deseja para a tua vida? Um fim de angústia? Um fim amargurado? Um fim de tristeza? Um fim de solidão? É isso que você deseja? Creio que nenhum de nós desejamos isso. O que nós desejamos é um fim abençoado na presença de Deus, e é isso que Deus quer te dar. Mas infelizmente as pessoas têm rejeitado, esta sabedoria. Então, quando a Bíblia fala aqui de sabedoria de Deus, multiforme sabedoria de Deus, está falando da igreja. É a igreja que clama lá fora, é a igreja que clama nas praças, é a igreja que clama nas portas da cidade, é a igreja que convida, que chama as pessoas: venha até o Senhor. Deus usando ali o profeta Isaías novamente para dizer ao povo: vinde a mim, e comprai pão e vinho sem dinheiro. Irmãos, Deus quer te dar de graça aquilo que às vezes o mundo cobra de você. Deus quer abençoar você de graça, sem cobrar nada em troco de você, irmãos. Somente que você obedeça, que você esteja na presença do Senhor. E para recebermos aqui os seus conselhos, para recebermos a sabedoria de Deus, nós devemos estar dispostos a ouvir. Esse é o problema de muita gente. Ela
Elas querem ser abençoadas por Deus, querem que Deus abençoe, muda a história dela, muda a vida dela, mas não quer estar ouvindo para aquilo que Deus fala. Então, esteja disposto a ouvir Deus. E a sabedoria de Deus leva as pessoas a um caminho de bênção. Agora, existe algo que impede de Deus abençoar as pessoas. E sabe o que é isso daí? Sabe por que muitos têm rejeitado a sabedoria de Deus? Por causa da soberba no seu coração. Quando a pessoa tem um coração soberbo, irmãos, ela acha que não precisa de Deus. Ela acha que não precisa da igreja. Ela acha que não precisa fazer parte do culto, participar do culto. Ela acha que pode viver muito bem sem Deus. Isso daí nada mais é do que a soberba. Olha só, a soberba leva a pessoa a pensar que a opinião dela, a sabedoria dela e a vontade dela é melhor do que a sabedoria de Deus e a vontade de Deus. A soberba no coração da pessoa leva ela a pensar assim: a minha opinião é que conta, né? A minha vontade é que conta, a minha sabedoria é que conta, não é a sabedoria de Deus. Quantas pessoas estão aí dando cabeçada porque vivem pensando dessa forma? É um coração soberbo isso. Porque o coração humilde, ele sabe que ele depende de Deus em tudo. E ele sabe que é Deus quem resolve todos os problemas. Quando alguém pensa que sabe mais do que Deus, ou sente que não tem necessidade da orientação de Deus, essa pessoa cai numa soberba total e também em uma situação desastrosa na vida dela. Então, igreja, o que Deus quer nos ensinar aqui por meio desta palavra é: você é a multiforme sabedoria de Deus. Quando você lê aqui Provérbios capítulo 1, versículo 20 até o 28, entenda isso. O que clama nas ruas lá fora é a igreja. A sabedoria de Deus é a igreja. Quem chama as pessoas para um conserto com Deus, para um arrependimento com Deus, é a igreja. E a vontade de Deus é que você faça parte dessa igreja. Amém? E quando isso acontece, irmãos, é quando a pessoa tem um coração soberbo, você pode ter certeza, e ela vai cair em tormentos. Ela vai cair aí, como vem dizendo aqui a palavra do Senhor, em aperto, em angústia. O que é pior, ela vai clamar e ninguém vai ouvir. Ela vai estar sozinha. Você nessa noite possa olhar para você e entender essa verdade. Você é a sabedoria do Senhor. É você que clama. Deus quer usar você para que muitos se acheguem a Deus. Amém?